Fazer investimentos internacionais não é mais privilégio de grandes investidores ou de grandes empresas. Com a Remessa Online, você pode enviar dinheiro para a corretora internacional de sua preferência em poucos cliques, a partir de valores acessíveis e sem intermediários. Baixe o app, abra sua conta gratuita hoje e diversifique de verdade. Olá, bom dia, hoje é dia 17 de junho, quarta-feira, e antes de mergulhar nos temas de hoje, 3 manchetes rápidas que estão circulando no nosso site bloomberglinea.com.br. Apple planeja lançar AirPods com câmera e também iPhone dobrável melhorado em 2027. Câmera no fone de ouvido. A Apple está oficialmente transformando cada centímetro do nosso corpo em superfície de produto. O que eles poderiam fazer para colocar no nariz? Tá aí uma oportunidade para quem estiver se sentindo criativo. Binance se prepara para sair da União Europeia com sua licença local em situação indefinida. Pois é, quando a maior exchange de cripto do mundo começa a fazer as malas na Europa, é sinal de que a conversa regulatória não terminou muito bem. E o Brasil tem 11 cidades entre as mais ameaçadas por ondas de calor do mundo, segundo a Oxford. No primeiro segmento a gente fala sobre a figurinha dourada de Messi. Sim, tem uma história sobre isso. Com a Copa em andamento, que inclusive é a última do craque argentino, Buenos Aires entrou em febre de álbum da Copa. Pois é, não é só no Brasil que isso é moda, no mundo inteiro, basicamente. Tem criança que já custou um salário inteiro do pai para completar a coleção, tem adolescente ganhando $100 por dia revendendo pacotes, e tem uma figurinha específica que vale mais do que muita coisa negociada na bolsa. Vamos conferir essa história bem interessante da Bloomberg Linha. E no segundo, o STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. Ele tá lá nos Estados Unidos, não voltou ao Brasil e por hora não tá claro se ou quando vai cumprir a pena. É uma decisão que fecha um ciclo jurídico e abre um novo ciclo político, com eleições em outubro e o nome de Flávio Bolsonaro já na disputa. Figurinhas e condenações. Vamos começar pelo álbum da Copa. Inclusive, eu quero perguntar de novo, você tá completando o álbum da figurinha? Você tá comprando os pacotinhos? Deixe aí nos comentários para eu saber a porcentagem de ouvintes que estão na febre do álbum da Copa. Existe uma lei não escrita do mercado colecionável que economistas raramente estudam, mas que qualquer criança de 12 anos no Parque Rivadavia, em Buenos Aires, entende perfeitamente. O valor de uma figurinha não tem nada a ver com o custo de produção, tem a ver com o que alguém está disposto a fazer para consegui-la. Tá, isso se aplica a qualquer coisa, cartinha de Pokémon, Labubu, qualquer coisa colecionável e que tenha esse sistema de loots pode entrar nessa equação, mas a gente vai falar de Copa do Mundo aqui, tá? E nesse momento, o que as pessoas estão dispostas a fazer por uma figurinha dourada do Messi beira o irracional, o que em economia comportamental é exatamente o ponto. O álbum da Copa de 2026, produzido pela Panini, tem espaço para 980 figurinhas. Tá, eu devo ter assustado pelo menos uma dúzia de pessoas que começaram a comprar os pacotes. São 48 seleções, centenas de jogadores e um conjunto separado de 20 figurinhas raras colecionáveis com os jogadores mais populares, que estão disponíveis nas versões roxa, bronze, prata e também dourada. Claro que a dourada vai ser a mais disputada. A Panini diz que uma figurinha colecionável extra aparece em média a cada 100 pacotes. Para a versão dourada de Messi, especificamente, a raridade é ainda maior. Um colecionador que já abriu cerca de 20 mil pacotes encontrou, sabe quantas? Duas figurinhas douradas do Messi. 20 mil pacotes, apenas 2 acertos. É uma taxa de conversão que faria qualquer gestor de marketing entrar em colapso, mas que no universo das figurinhas funciona exatamente como deveria. Cria escassez real, alimenta a febre e faz pessoas acordarem cedo no sábado para ir trocar papel brilhante num parque público. Eu critico, mas saudade dessa época. O Parque Rivadavia, no centro de Buenos Aires, virou o epicentro dessa febre. Colecionadores de todas as idades se reúnem lá nos fins de semana para trocar repetidas, negociar raras e, para os mais sortudos, fechar o álbum da Copa. Será que eles ainda batem figurinha, fazem o famoso bafo? Vocês que têm crianças ou que convivem com crianças, sabem responder se isso existe ainda? Eu não falo com uma criança há muito tempo. Franco Lajurato, de 14 anos, já completou as 980 figurinhas, coitado do pai dele, o que, segundo ele mesmo, custou um salário inteiro do pai. E agora tá atrás da dourada do Messi. Abre aspas. Se eu conseguir, vou guardar pelo resto da vida. Vai dormir comigo, fecha aspas. Olha, eu acho que vai amassar a figurinha, mas, bom, já foi, né? Pra quem tem 14 anos e acabou de ver o pai gastar um salário em papel brilhante, é uma promessa que faz todo sentido, né? A Panini recomenda a venda de pacotes de 7 figurinhas por cerca de $1,40. Aqui no Brasil é R$7, né? A gente sabe.
Mas na prática, os quioscos, né, lá na Argentina, que conseguem o estoque, cobram até $2,10, um ágio de 50%, né, no preço sugerido, antes mesmo de abrir o pacote. É a inflação da figurinha, e ela tem lógica própria. Quem tem acesso ao estoque define o preço. A escassez é real o suficiente para o mercado aceitar essa história. Pelo menos no Brasil eu não tenho visto os preços subindo, eu não sei se a escassez está mudando os preços por aqui, mas aparentemente na Argentina isso está acontecendo. E o mercado secundário vai muito além dos quioscos. Thomas Mengrone, de 25 anos, passa os fins de semana no parque comprando, vendendo e trocando as repetidas, e desenvolveu uma habilidade específica que soa como golpe, mas que na verdade é apenas expertise de mercado. Ele diz conseguir identificar pacotes que contêm figurinhas extras de colecionadores pelo tato, e vende esses pacotes fechados por $17 cada. É um múltiplo de 12 vezes aí do preço sugerido por um pacote que ninguém abriu ainda. É o mercado de futuros das figurinhas, você está comprando a expectativa, né? Não o ativo em si. Ele diz que tem garotos de 12 ou 13 anos que estão ali, que ganham $100 por dia. E ele diz que isso é incrível. Realmente é incrível, menino de 25 anos. Para contextualizar, $100 por dia na Argentina atual, com o câmbio e a inflação que o país vive, é uma renda que muitos adultos com emprego formal não conseguem alcançar. A mini economia do álbum Panini está involuntariamente sendo um dos mercados mais eficientes do país. Quem diria? A figurinha dourada de Messi que todo mundo quer tem um preço de mercado estabelecido. Santiago Arce, de 22 anos, conseguiu a sua e está pedindo $140. Para chegar até ela, ele trocou 4 figurinhas extras cobiçadas: Cristiano Ronaldo, Mbappé, Mohamed Salah e Jude Bellingham, mais 10 figurinhas brilhantes e 25 comuns. É uma negociação que envolveu 39 ativos para adquirir um. Ele diz que cada figurinha extra tem a própria história, cada uma delas é uma batalha vencida. Poderia ser o depoimento de um gestor de portfólio saindo de uma semana difícil na bolsa, mas é um jovem de 22 anos falando sobre o papel brilhante num parque de Buenos Aires. É um pouco mais interessante de ouvir, eu imagino. E o contexto de fundo aqui, essa é provavelmente a última Copa do Mundo de Messi. O craque entrou em campo ontem, na terça-feira, eu não sei o placar porque eu gravei antes do jogo acontecer, e essa é a sua 6ª Copa e a última segundo todos os sinais que ele mesmo deu. A figurinha dourada não é só um objeto raro, é um artefato de encerramento, a versão física de um momento que não vai se repetir. Então isso justifica, em termos de economia do comportamento, uma boa parte da irracionalidade dos preços. Os próprios filhos de Messi, segundo ele mesmo revelou em entrevista recente, entraram na brincadeira e estão tentando completar o álbum. O que significa que, olha, em algum lugar do mundo existe um grupo de WhatsApp familiar em que Messi está pedindo repetidas para os filhos. É provavelmente a cena mais humana de toda essa Copa do Mundo. Então, a partir do dia 15 de julho, a Panini vai oferecer figurinhas avulsas para completar álbuns. Mas essas raras colecionáveis, incluindo a versão dourada de Messi, olha, não estarão disponíveis. Depois dessa data, quem não tiver a dourada vai precisar encontrar alguém como Arce, disposto a vender por $140. Ou como o Liu Girato, que avisou que a dele vai dormir com ele. É oferta encerrada, mercado fechado. Só resta a lenda. E bom, Eduardo Bolsonaro soube da própria condenação pela imprensa. Não estava no tribunal, não estava aqui no Brasil, estava lá nos Estados Unidos, onde mora desde março de 2025 e onde deve continuar por tempo indefinido. O STF condenou o ex-deputado a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. A votação foi unânime, 4-0 na primeira turma. E pelo menos por enquanto a sentença existe num país em que o condenado não está. Para entender o que aconteceu, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, tá? Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF por conspiração para um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. Eduardo, seu filho, então deputado federal, foi acusado de tentar interferir legalmente nos processos judiciais relacionados a esse julgamento, especificamente de coagir o curso do processo ao fazer lobby junto ao governo Trump nos Estados Unidos para pressionar o Brasil. A PGR afirmou que Eduardo reconheceu publicamente esses esforços. Não é acusação de algo que ele negou ter feito, é acusação de algo que ele anunciou estar fazendo. A estratégia tinha uma lógica clara na cabeça de quem a concebeu. Se Trump pudesse pressionar o Brasil suficientemente, com tarifas, sanções e declarações públicas, o julgamento de Jair Bolsonaro sofreria algum tipo de interferência ou reversão. E Trump, de fato, entrou no jogo. 4 meses depois da chegada de Eduardo lá nos Estados Unidos, o governo americano impôs tarifa de 50% sobre importações brasileiras, classificando a medida como retaliação ao processo contra Bolsonaro.
chamado por Trump de caça às bruxas contra seu aliado. Os Estados Unidos também sancionaram Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que supervisionou a maior parte das investigações envolvendo a família Bolsonaro. Só que o plano não funcionou como esperado. As tarifas e as sanções foram posteriormente revertidas pelos Estados Unidos, o julgamento de Jair Bolsonaro prosseguiu, e agora Eduardo, que foi a Washington para salvar o pai, foi condenado por esse mesmo esforço. É uma operação que, avaliando pelo resultado, custou caro em todos os fronts. Não impediu a condenação do pai, custou ao Brasil uma crise tarifária temporária, custou ao próprio Eduardo a cadeira do Congresso, que ele perdeu em dezembro por excesso de ausências, e agora lhe custa 4 anos e 2 meses de pena. Eduardo pediu a anulação do processo, argumentando que Moraes deveria ter se declarado impedido, já que foi alvo de sanções americanas, ou seja, o próprio ato que Eduardo ajudou a articular se tornaria a base para anular o processo contra ele. O argumento não prosperou. Eduardo também se recusou a constituir advogado, deixando sua defesa a cargo da Defensoria Pública da União. Em nota, Eduardo disse que nunca foi formalmente citado conforme a legislação brasileira, que aguarda notificação por carta rogatória e que qualquer decisão sem observância do devido processo legal seria inválida. Também acusou Moraes de atuar simultaneamente como vítima e juiz, o que é um argumento que pode ter força retórica, mas que os 4 ministros que votaram por unanimidade decidiram não acolher. Ele não retornou ao Brasil e diz à imprensa que teme ser preso caso volte. Por ora, isso torna a condenação um documento com validade jurídica num país e endereço desconhecido no outro. Se e quando Eduardo foi extraditado ou decidir voltar voluntariamente, é uma questão que ninguém consegue responder com precisão. O que tá mais claro é o cenário político. Eduardo continua sendo o principal elo entre a família Bolsonaro e os aliados MAGA de Make America Great Again de Trump lá nos Estados Unidos. Só que essa estratégia, segundo analistas, irritou parte do eleitorado brasileiro e deu ao presidente Lula munição para acusar os Bolsonaro de agir contra os interesses nacionais. Agora, com eleições em outubro, Lula tem concentrado seus ataques em Flávio Bolsonaro, que é senador e candidato ao executivo. E a condenação de Eduardo não simplifica a vida do irmão na campanha. E há uma ironia no centro de tudo isso que vale nomear. Eduardo foi para os Estados Unidos para salvar o pai usando a influência de Trump. O pai foi condenado de qualquer forma. Eduardo foi condenado pelo esforço. As tarifas e sanções que Trump impôs foram revertidas. E agora Eduardo está nos Estados Unidos não mais como lobista estratégico, mas como alguém que não pode voltar para casa sem risco de prisão. A estratégia terminou. O resultado não é o que estava no plano. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E a gente se encontra no episódio de amanhã, deixa aqui seus comentários, eu quero saber quem tá colecionando o álbum da Copa, não se esqueçam. Até lá, big beijos, tchau, tchau. Um big beijo.